Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia na presença do Senhor, dos santos anjos, clamando que Ele esteja ao nosso lado em toda a nossa caminhada de 24 horas e até os últimos segundos da nossa existência nessa terra. Queremos viver com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 47, o versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Nós não podemos nos esquecer em nenhum momento da nossa vida. O maior desejo de Deus é viver conosco. Foi por essa razão que Deus um dia criou os nossos primeiros pais. Eu e você hoje, nós deveríamos estar ao lado deles, seguros, sem sofrimento, sem morte, sem dor, sem doença, sem nada de ruim. Mas nós nos encontramos aqui porque nós sabemos Deus colocou o direito de liberdade. Lúcifer, um anjo criado por Deus perfeito, a antiga serpente, escolheu viver no mal. Escolheu querer usurpar o trono do seu próprio Deus. E como o único digno de adoração é o nosso Deus, foi necessário que ele fosse lançado para essa terra. Hoje, nós vivemos nesse mundo dentro do grande conflito. Somos acometidos a cada dia pelos males que ele tem feito a cada um de nós. Mas na esperança de um dia, o nosso Deus voltar aqui a essa terra, nos resgatar desse mundo de pecado, e seremos levados para viver com o nosso Deus eternamente. A partir do momento que Deus pede para que o profeta Ezequiel começasse a comunicar ao seu povo a respeito do templo, todas as atividades que aconteciam dentro do templo apontavam para um futuro, para a vinda de Jesus Cristo. Quando cada israelita entrasse dentro do templo e visse as atividades sagradas, os cordeiros sendo mortos, o sangue sendo aspergido sobre o altar, eles deveriam olhar para o futuro pela fé, crendo que Deus iria enviar o seu Filho na plenitude do tempo para que morresse morte de cruz como um cordeiro inocente, para que nós pudéssemos mais uma vez estar ao lado dele eternamente. Deus estava preparando tudo para os seus filhos, é o que Deus está fazendo conosco hoje. Deus tem preparado tudo para que nós possamos um dia, mais uma vez, viver e estar com Ele eternamente. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Ezequiel estava no templo. E o homem que lhe acompanhava, que acreditamos que aqui era um anjo enviado por Deus para orientar o profeta Ezequiel, esse anjo aqui traz para ele as últimas orientações a respeito do templo. Mostra para ele como o templo seria a vida espiritual do seu povo. Cada israelita deveria compreender as atividades sagradas para que o seu coração pudesse entender o que um dia Jesus Cristo iria fazer por cada um deles. E hoje, nós, quando olhamos para o templo, nós tiramos lições belíssimas. Nós entendemos que somente Deus pode nos redimir de todos os nossos pecados. No versículo 1, nós encontramos referências a respeito da água. Era a única água que poderia curar. Era a única água que poderia trazer vida. Essa água representa Jesus Cristo. Ele mesmo, quando esteve aqui nessa terra, ele falou que Ele é a água da vida. Aquele que bebesse dele jamais teria sede. Todas as nossas enfermidades são curadas no Senhor. Aqueles que creem em Deus encontram satisfação nesse relacionamento com o Eterno. No versículo 2, nós vemos que esse homem que acompanhava o profeta Ezequiel, ele o levou pela porta norte, porque a porta leste era uma porta que estava fechada e ela era reservada exclusivamente para o príncipe. Como nós podemos observar no versículo 4, o profeta Ezequiel estava sendo levado por esse homem. E a cada meio quilômetro ele parava para ver a profundidade desse rio. Deus, através do profeta Ezequiel, ele faz declarações afirmando que no futuro ele iria restaurar aquilo que o pecado tinha destruído. O Mar Morto era um lugar inabitável. Era como se fosse uma lagoa. Os pássaros que voassem próximo às águas, eles corriam risco de perder a sua vida.
Mas essas promessas eram promessas condicionais. Se os israelitas, ao retornarem do cativeiro babilônico, vivessem em fidelidade a Deus, Deus iria restaurar essa terra para que eles pudessem viver seguros, felizes na presença do Senhor. Mas Deus esperava que eles cumprissem a aliança e até então eles tinham violado. Ezequiel capítulo 47, o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: o lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, junto ao ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Este será o lado do sul. Aqui é a mesma fonte que um dia, quando o povo de Deus se rebelou contra Moisés em busca de água, e Moisés então fere a rocha, mas aquela rocha representava a Cristo. Mas Deus, nesse momento futuro, estava dizendo que Ele iria transformar aquele lugar de bênção para o seu povo. Eles precisavam crer no poder e na mão de Deus. Se eles crescem no Senhor, Deus iria transformar tudo para que eles vivessem num lugar seguro, representando o seu nome. Mas eram promessas condicionais, profecias condicionais. Dependia da fidelidade, de haver uma verdadeira conversão, de uma verdadeira entrega a Deus. Se eles vivessem de acordo com a vontade do Senhor, a mão do Eterno estaria sobre eles e eles alcançariam todos os limites dessa terra. Deus estava dando para os seus filhos não apenas a terra de Canaã. No versículo 22 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o Deus que nós servimos é um Deus missionário. Ele queria alcançar a todas as pessoas. Ele concedeu o direito de cidadania para aqueles que não eram israelitas. Mas eles também deveriam conhecer das verdades prescritas pelo Senhor no que diz respeito à adoração. Eles não poderiam adotar uma cidadania israelita se eles não estivessem dispostos a aprender o que esse Deus também esperava das suas vidas. Deus, na verdade, queria salvar a todas as nações. Deus queria salvar a todos os povos. Não é diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Deus quer salvar a cada um dos seus filhos que se encontram nessa terra. Mas é necessário reconhecê-lo como sendo soberano e viver uma vida de adoração como Deus espera que os seus filhos possam praticar. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 47 do livro de Ezequiel, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: só beba daquela água que provém das mãos do Senhor. Não beba água que você não tenha certeza que provém de Jesus Cristo. Quando nós bebemos alguma água que não provém da palavra de Deus, que não provém do Eterno, nós corremos o risco de nos contaminar e perder a nossa própria vida. Quando Jesus colocou os seus pés nessa terra, Jesus se deparou com uma mulher chamada samaritana, e essa sedenta à beira da fonte buscava por água. E Jesus fala para ela que se ela bebesse da água que ele tinha para lhe oferecer, ela jamais teria sede. Era uma mulher cansada dos problemas dessa vida. Era uma mulher que já tinha passado por diversos casamentos. Era uma mulher que estava em busca de satisfação nessa terra. Mas é o próprio Cristo que falava para ela: você só terá verdadeira alegria, só verdadeira satisfação se você beber da água que eu tenho para oferecer para você. E não é diferente nos momentos que nós estamos vivendo. Se nós queremos viver uma vida plena em Cristo, só é possível na pessoa dele. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós vivemos exclusivamente para ele, tenha certeza que ele inunda o nosso coração, a nossa vida, e nós encontramos satisfação plena. Os israelitas foram orientados a beber da água, somente da água que saísse do templo. Eles não tinham liberdade para tomar água que provinha de outros santuários, de outros templos. Eles deveriam tomar água apenas daquele lugar onde Deus habitava. Hoje, eu e você não temos liberdade para bebermos qualquer tipo de água. Nós temos que beber da água que provém de Cristo e que provém da palavra do Senhor. Devemos saciar a nossa sede nessa fonte. Querido amigo, hoje Deus ainda quer satisfazer todas as nossas necessidades. Hoje Deus ainda quer ser o Senhor do nosso coração. Ele quer morar dentro de cada um de nós. É claro que há um templo separado, sagrado para Ele, para a sua habitação, mas jamais devemos nos esquecer, é o nosso coração, é a nossa vida que Ele quer assumir o controle. Quando Ele assume o controle da nossa vida, todas as áreas da nossa vida são santificadas para Ele. E a forma como nós falamos, como nós agimos, aonde nós caminhamos, o que nos alimentamos, dignifica, honra, santifica o nome do nosso Deus, representa a pessoa dEle, e é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Querido Pai, nós aceitamos o Teu convite de viver para Ti. Perdoa os nossos pecados, transforma o nosso coração,
Nos dê a graça a cada dia de vivermos exclusivamente para o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.